No desenvolvimento de projetos de automação gerenciados por CLP, é frequentemente utilizada a reversão do motor trifásico para inverter o sentido de um movimento em um processo. Na primeira etapa do desenvolvimento deste projeto foram identificadas as variáveis necessárias para comandar o processo básico de reversão de um motor trifásico, associando a essas os dispositivos físicos para isso, como os botões elétricos e o relé de sobrecarga. Os elementos comandados pelo CLP e que fazem o trabalho esperado, como as bobinas dos contatores, também foram definidas como variáveis de saída. Nesta etapa, também foram definidos os endereços de programação para todas as variáveis. O passo seguinte foi a definição e descrição do processo, estabelecendo os procedimentos e acionamentos para cada intervenção das variáveis de entrada. Um comando para acionar o movimento no sentido horário e outro para o sentido anti-horário. Ligação a ser realizada pelas saídas correspondentes, caso as variáveis relacionadas ao botão de parada e ao relé de sobrecarga não estivessem ativos, e também sob a condição de que o movimento contrário não estivesse acionado. A partir dessas definições, a lógica entre as variáveis de entrada e saída foram criadas e transcritas na linguagem de programação ladder, para ser aplicada no CLP. Para esse processo, o programa foi desenvolvido com duas lógicas representadas na linguagem ladder, pelos contatos e dispositivos de saída devidamente sequenciados. Esse outro projeto aplicou o processo básico de reversão do motor trifásico em um sistema automatizado em que um carro transportador tem dois sentidos de movimento, determinados pelas situações do processo. O exemplo também começou definindo as variáveis de entrada e saída, fazendo a relação com os endereços de programação compatíveis com o CLP adotado. Foram relacionadas três variáveis de entrada, sendo uma para o botão de partida do processo e as outras para os sensores de posicionamento. As saídas destinaram-se ao acionamento dos contatores de acionamento do motor. A operação do sistema foi descrita com o propósito de que, ao se dar a partida no sistema, o carro se movimenta para frente se estiver parado e na posição inicial. Atendida a essas condições, o carro deve movimentar-se até a posição oposta e retornar à posição inicial automaticamente e parar. Numa situação em que o botão de partida for acionado e o carro esteja estacionado fora daquela posição inicial, o carro deve iniciar o movimento de retorno e parar na posição inicial, considerando ainda a possibilidade em que o botão de partida seja acionado e o carro já esteja em movimento. O processo deve continuar normalmente. O projeto foi concluído com o desenvolvimento do programa na linguagem ladder, onde os contatos associados às entradas e os elementos de acionamento às saídas foram arranjados para cumprir as definições propostas e realizar os acionamentos necessários. Essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.